Como podemos usar uma palavra para determinar um padrão quando não sabemos o que é esse padrão? Imagine que na sua frente você tem um monte de arroz. Vamos dizer uns 5.000 grãos de arroz. Se você tirar 1 grão de arroz, você ainda vai ter um monte de arroz. Se você tirar outro grão de arroz, você ainda tem aquele monte de arroz. Então, quantos grãos você precisa tirar para deixar de ser um monte de arroz? Vamos pensar no inverso. Você tem 1 grão de arroz. E 1 grão de arroz não é um monte de arroz. Você adiciona outro grão de arroz. 2 grãos de arroz não são um monte de arroz. Então, em que momento esse conjunto de grãos de arroz se tornará um monte de arroz? Esse exercício exemplifica o paradoxo Sorites, criado por Eubulides de Mileto no século IV a.C. E tem um objetivo muito claro: desafiar a ideia de imprecisão. Eubulides dá outro exemplo. Uma pessoa com 1 fio de cabelo na cabeça é considerada careca. Se uma pessoa com 1 fio de cabelo é considerada careca, então uma pessoa com 2 fios de cabelo também é considerada careca. Logo, se com 2 fios é considerada careca, então com 3 fios também vai ser considerada careca. Seguindo essa lógica, então uma pessoa com 50.000 fios de cabelo também vai ser considerada careca, o que gera um paradoxo, já que essa quantidade de cabelos já vai preencher e bastante a cabeça dessa pessoa. Então, em que momento deixou de ser considerada careca? Existe um número específico? Com 999 fios de cabelo é careca, com 1.000 não é mais? Apesar dos exemplos simples, onde as definições exatas de monte, de arroz e careca não tenham exatamente uma utilidade prática, o paradoxo Sorites traz à luz debates muito mais relevantes quando conseguimos enxergá-los em situações subjetivas, onde percepções individuais resultam em definições específicas e nunca universais. É nesses casos onde a pergunta inicial retorna: como definir um padrão a partir de um termo ou palavra quando não sabemos qual é esse padrão? O próprio questionamento já é um paradoxo. Deveria ser impossível, é ilógico, mas fazemos o tempo todo. Em outro episódio do Deixa Eu Pensar, falei sobre um caso clássico de paradoxo Sorites. Episódio 2, o que é o amor? O dedico inteiramente a examinar como o amor não é algo preciso, mas sim um conjunto subjetivo de sentimentos, sem métrica, impossível de determinar. E, levando para a estrutura do paradoxo Sorites, podemos complementar o questionamento. Quanto de afeto é necessário para ser amor? Em que momento gostar se torna amar? E quanto de qual sentimento se precisa perder para deixar de amar? O amor é um paradoxo Sorites por si só. E caso não tenha ouvido o episódio 2 sobre o amor, ficaria muito feliz que você voltasse a alguns episódios para escutá-lo. Ele é um dos meus favoritos. Mas não paremos por aqui. Existe outro conceito muito comum usado no dia a dia que também se enquadra em um paradoxo Sorites: o da perfeição. Qual é o evento que transforma uma situação boa em uma situação perfeita? Quando algo que está funcionando bem se torna algo que funciona perfeitamente? Qual é o exato momento em que uma pessoa perfeccionista assume que um trabalho está perfeito? É claro que não existe uma resposta precisa, cada situação demanda um conjunto específico de variáveis, somada à percepção de quem a avalia. Logo, por se tratar de um conceito subjetivo e totalmente individual, perfeição não existe como uma métrica universal e o seu uso é paradoxal. Afinal, quem define o que é perfeito? Alguém perfeccionista? Mas baseado em quê? Como o perfeccionista define o que é perfeito? O que é um perfeccionista, afinal? Alguém nublado por um ego colossal que se acha capaz de determinar os limites do perfeito? Ou então alguém que sofre de algum tipo de insegurança e precisa sempre se colocar numa posição de busca pela situação que vai lhe garantir segurança? Talvez alguém que assume a perfeição como algo dado, já existente. E a ansiedade dentro de uma vida normativa a faz sempre buscar o padrão já estabelecido como perfeito? Um pintor que confunde críticos de arte com cópias de pinturas de Picasso replicou a obra à perfeição? São as obras de Picasso perfeitas?
Independente do caso, o perfeccionista nada mais é do que mais uma pessoa com clareza limitada sobre sua própria definição do que é perfeito. A perfeição é tão imprecisa quanto a busca por ela. Uma busca incessante por algo nunca alcançável. E o mais interessante é que o problema paradoxal da perfeição não é exatamente a sua busca, mas a certeza de que ela existe. A busca por melhorias, mudanças, experiências, novas perspectivas e novos conhecimentos é válida e muito bem-vinda. Mas entender a metamorfose da realidade como algo fluido, sem um limite ou um fim alcançável, assim como Heráclito acreditava no constante devir, um constante movimento e transformação, é fundamental para não traçar limites imaginários que vão gerar cobranças injustas ou afastamento dessa realidade. É sempre importante ter em mente que algo que pode ser perfeito para você, provavelmente não é perfeito para outra pessoa. Assim como o amor é sempre diferente para cada um de nós. Então, não se prender ao primeiro conceito de perfeição que adotamos para determinadas situações, deixa aberta a porta para a exploração e expansão de consciência sobre essas mesmas situações. Entender que a perfeição é um paradoxo Sorites a coloca numa posição leve em nossa consciência, onde podemos entender com maior clareza o porquê tomamos determinadas ações e o quanto delas são essenciais ou não para determinado objetivo. Eu sou o Vinícius Canhoto e obrigado por ouvir mais um Deixa eu Pensar.